Amaruca, terra da serpente. Há evidências históricas sólidas de que o nome do continente americano teve origem a partir de seus primeiros habitantes, que teriam sido de tempos remotos, antes ou mesmo pouco depois do dilúvio, não tendo assim correlação alguma com o nome de Américo Vespúcio, explorador italiano que acabou recebendo tais créditos na história convencional. Um trecho encontrado na intrigante obra de Madame Blavatsky, intitulada Doutrina Secreta, afirma que a adoração do dragão e do sol foi por muito tempo um culto universal, abrangendo todos os continentes da Terra. Inclusive, em nossos dias, ainda podemos ver resquícios deste costume em algumas partes do mundo. Assim nos diz o trecho de sua obra. Houve um tempo em que os 4 cantos da Terra eram cobertos de templos sagrados dedicados ao Deus Sol e ao Deus Dragão, mas o culto agora é preservado principalmente na China e nos países budistas. Referência: Doutrina Secreta, página 378 a 379, verso 2. Assim como Blavatsky, muitos escritores de renome como William T., entre outros, ligaram a ancestralidade da América às serpentes. Em O Antigo Plano das Sociedades Secretas, do mesmo autor, temos claramente o desfecho de todo este paradigma, onde a América era chamada inicialmente de a Terra das Serpentes pelos índios peruanos. Não me deixa mentir o principal deus dos maias na América Central, Quetzalcóatl e Kukulcán, que, traduzido, significa serpente emplumada. No Peru, este deus se chamava Amaru, em referência ao misterioso lugar denominado Amaruca. Amaruca é literalmente traduzido como Terra das Serpentes com Penas, podendo variar também para Terra das Grandes Serpentes. Erroneamente, muito mais tarde, ligou-se o nome América a Américo, do explorador Américo Vespúcio. Porém, fontes muito mais antigas nos mostram que de fato o nome foi derivado de Amaruca e não de Américo. Isso prova que a adoração à serpente é algo muito antigo, tendo sido de fato comum em muitas culturas da Terra. Descobertas recentes feitas no Peru revelaram que povos indígenas norte-americanos e sul-americanos estiveram um dia totalmente conectados entre si, e isso explica as muitas similaridades entre ambos. Outros desconcertantes achados arqueológicos feitos em algumas cidades incas revelaram inscrições ligando justamente o nome América à misteriosa Amaruca. Uma forte prova desse argumento é o fato dos incas terem abandonado suas cidades depois que os invasores espanhóis levaram todos os seus tesouros no ano de 1572. Eles capturaram e executaram o último líder inca, cujo nome era justamente Amaru, que, traduzido, significa serpente brilhante, algo muito similar ao nome da misteriosa cidade Amaruca, já citada. Acredita-se que muitas destas cidades perdidas estejam escondidas na densa selva peruana e, no geral, em toda a extensão amazônica. A pergunta que não quer se calar é: por que o nome Serpente Emplumada? Qual foi o motivo que levou essas culturas nativas a chamarem a sua terra de Terra das Serpentes com Penas? Na verdade, em uma tradução mais precisa, o nome deve ser interpretado como a Terra das Serpentes com Asas, ou mesmo Terra das Serpentes Voadoras, o que, obviamente, significa que essas serpentes podiam voar, vindo literalmente do céu. Isso inegavelmente liga esses misteriosos personagens a anjos caídos, mencionados em muitas outras culturas de lugares completamente distantes, ou mesmo ao próprio diabo, que a Bíblia chama de a Grande Serpente e Antigo Dragão. Curiosamente, há um artigo que foi publicado na revista Theosophical Society, intitulado Lúcifer, que liga justamente a palavra América ao diabo. Falo mais sobre este assunto em um outro vídeo aqui do canal, intitulado Aqueles que Desceram do Céu, Serpente Emplumada. Se não assistiu, eu sugiro que assista. Da mesma forma, o sol alado dos egípcios apresenta as mesmas características de símbolos como dos sumérios, com a diferença destes serem bem mais antigos.
Isso evidencia que todo este simbolismo vem de uma cultura primária, o que nos leva indiscutivelmente à primeira civilização que um dia existiu sobre a Terra, a qual é totalmente desconhecida para a arqueologia convencional. Por toda a Ásia, vemos relevos, estátuas e inscrições em forma de carruagens voadoras e dragões, ligando-os indiscutivelmente a um misterioso fenômeno de adoração global. Na China, por exemplo, o dragão é um símbolo de poder e autoridade, conectado diretamente à figura do imperador. Inclusive, uma antiga lenda chinesa conta que os primeiros chineses eram descendentes de dragões. Diz a lenda que o dragão que deu origem aos chineses se chamava Long, sendo o pai dos 2 primeiros imperadores da China. Este é o motivo dos dragões, especialmente os amarelos e dourados, terem sido usados como símbolo imperial em muitas dinastias chinesas, tanto que o trono imperial chinês se chamava Trono do Dragão. Voltaire diz que a história comumente estudada nas escolas é uma mentira contada muitas vezes, que se transforma em verdade e composta dos assuntos mais monótonos de se aprender. Infelizmente, não poderia discordar dele em relação a isso. Mas por que tem que ser assim? O fato é que não podemos negar que a análise de temas históricos tratados do modo padrão nos dão justamente esta sensação disfuncional e desprazerosa. Ninguém se interessa mais pela história contada em universidades, cheias de superlativos e enfeites das muitas palavras clássicas que este método usa, sem falar dos temas tão pouco atraentes geralmente tratados. A retórica da história precisa ter analogias mais coerentes e de fácil compreensão, ao mesmo tempo que trata de assuntos profundos, que nesse caso seria inevitável. É por este motivo que a história não convencional atrai multidões, justamente por tratar do que realmente interessa às pessoas, algo que não encontramos na história tradicional. E o melhor de tudo é que ela não compactua com a alteração dos fatos, algo que infelizmente aconteceu ao longo da história convencional através do tempo. Infelizmente, não podemos deixar de reconhecer, esboçado é claro, em todos esses aspectos, que a maior parte da versão histórica que temos tido acesso em nossa civilização moderna foi manipulada, como a própria história da nossa conhecida América. A pesquisadora e bibliotecária Ruth Rodrigues Sotomayor nos diz que muitas obras de antigos sábios nativos, como o Amampuma, estão abandonadas em bibliotecas europeias, da mesma forma como obras de vários outros autores igualmente sul-americanos. Todas essas obras foram perdidas, não tendo sido devidamente valorizadas e analisadas pela historiografia convencional, justamente por refutarem e não aceitarem seus rasos conceitos, algo que, obviamente, não beneficiaria um grupo seleto de indivíduos. Em seu relato, a pesquisadora diz que confirmou que a cronologia ancestral das culturas nativas da América tinham sido escondidas pelos frades da Inquisição de 1492, sem sequer conhecerem estes as línguas desses povos, ignorando completamente sua história oral, que afirmava que seus ancestrais de fato haviam pertencido a culturas muito anteriores aos povos pré-colombianos, sendo de origem completamente antediluviana.
A reputação dos padres sempre foi a de que tal registro não era encontrado na Bíblia, o que em nada justifica seus descasos. Com este argumento, foi escrita a história de uma América isolada e repleta de povos selvagens e inferiores, o que é uma generalização totalmente preconceituosa e ausente de um verdadeiro espírito historiográfico. Todos conhecemos os muitos monumentos inexplicáveis das Américas, bem como os seus vastos conhecimentos avançados, algo que nos mostra justamente o contrário desta visão. No Planalto de Macarruazi, nos Andes centrais do Peru, por exemplo, que se eleva a 3.850 metros de altitude, encontramos a maior formação escultural de pedra do mundo, a qual alguns céticos pesquisadores dizem terem sido feitas pela natureza, da mesma forma como outros pesquisadores dizem que as estruturas de Yonaguni, no Japão, são formações meramente naturais. E muitos desses são pesquisadores renomados, o que complica a situação, pois amplificam ainda mais todo o descaso e ceticismo em relação a essas estruturas. No entanto, para quem entende os sinais, Macarruazi é, sem dúvida alguma, uma prova viva de que antigas culturas sobreviventes do Grande Dilúvio realmente encontraram refúgio nos Andes. Outra descoberta que apoia este argumento é a de uma cidade perdida que foi encontrada nas profundezas da floresta amazônica até pouco tempo. Alguns arqueólogos acreditam que suas ruínas podem estar diretamente ligadas à famosa lenda de uma cultura conhecida como Povo Branco das Nuvens do Peru. As lendas dizem que esta civilização era composta de um poderoso grupo de guerreiros brancos, chamado Povo Branco das Nuvens. Eles tinham a pele branca e cabelos loiros, característica essa que intriga historiadores e arqueólogos, já que não há ascendência europeia conhecida na região, sendo a maioria da população com pele mais escura. A cidade foi encontrada em um local de difícil acesso nas florestas escondidas da Amazônia. Historiadores tradicionais dizem que tal civilização foi dizimada por doenças e guerras no século XVI. Com certeza, eles não têm subsídio histórico algum para fazerem tal conjectura. Intrigantemente, no ano de 1681, um dos padres das explorações espanholas, Frei Juan Lucero, ouviu inúmeras histórias de indígenas sul-americanos, os quais contavam que eles descendiam do poderoso rei Tupac Amaru, que nesse tempo havia escapado com mais de 40 mil guerreiros incas, se embrenhando nas densas florestas inexploradas a leste de Cusco. Em suas anotações, alguns desses frades identificaram esta misteriosa raça de homens brancos e barbudos como tendo ligação direta com a famosa lenda de Pai Titi, onde os contos dizem ter sido governada por um rei chamado Tigre. O nome Pai Titi sugere o significado onça da Casa Branca perto do lago. Em muitos outros relatos, feitos por missionários jesuítas, foi realmente dito que haviam reuniões constantes de um misterioso povo branco e barba espessa que eram feitas próximo ao rio Huayagua, que é o principal afluente do rio Marañón, no Peru. Um povo tímido que quase sempre se escondia, sendo raramente visto tanto por exploradores quanto por outros indígenas. Nas poucas vezes que foram avistados, carregavam consigo muitos utensílios valiosos de prata, ouro, esmeralda e diamantes. O interessante é que os contos dizem que quando Tupac Amaru foi perseguido pelos espanhóis, levava consigo justamente uma quantidade enorme de tesouros, sendo finalmente capturado e morto pelos exploradores que o perseguiram incansavelmente. Outra intrigante informação encontrada nas anotações de Padre Lucero foi a de que certa vez ele avistou um grupo de indígenas que carregava consigo pratos decorados com os mesmos símbolos encontrados na cidade perdida mencionada no manuscrito 512, juntamente com anéis e brincos do mais puro ouro. Seria coincidência que os símbolos nas joias desses indígenas tenham sido idênticos aos encontrados nas inscrições dos monumentos relatados pelos bandeirantes na misteriosa cidade perdida brasileira, descrita no manuscrito 512? Se desejar saber mais sobre este assunto, o canal tem outro vídeo intitulado Manuscrito 512, a lenda das minas de Muribeca. Com certeza há muito do que se dizer sobre isso, e não pouparei palavras aqui. Em alguns registros, feitos com base no relato oral de indígenas antigos, temos o conhecimento de que uma colônia desses misteriosos homens brancos e barbudos se estabeleceu de fato no local milhares de anos antes do tempo do Império Inca. Um desses locais teria sido a fortificação numa ilha do lago Titicaca,
sendo muito tempo depois exterminados pelos povos pré-incas que haviam migrado da América Central. Outra dessas cidades foi visitada por um explorador das expedições espanholas, morto em 1560, chamado Pedro Chiesa de León. A antiga cidade era chamada de Guanamaga e localizava-se em uma grande cordilheira rodeada por suntuosos edifícios de pedra, que o espanhol viu neste tempo todas em ruínas. Quem construiu essas estruturas? Perguntou ele aos nativos. Um povo branco e de barbas espessas, respondeu o chefe indígena. Eles vieram para essas bandas muitas eras antes dos incas sequer terem começado a reinar ou mesmo construir algo por aqui. Chiesa de León deixou em seus registros que de fato haviam inúmeras inscrições nos ladrilhos espalhadas pelas ruínas dessas cidades, que falavam dos mesmos homens brancos e barbudos, os quais o chefe indígena havia lhe relatado. A verdade é que, se esperarmos encontrar alguma informação sobre estes assuntos através da arqueologia e história convencionais, nada encontraremos. Então, não percamos tempo procurando respostas para tais assuntos nos livros de história. Porém, o que não faltam são vestígios que conectam a misteriosa civilização de pele clara e barba espessa ao passado pré-histórico das Américas. No vídeo Conexão Nephilim, Invasores Primitivos, fala dos Sumérios que acabaram dando origem aos povos indo-europeus, tendo criado uma gama de etnias que se espalhou por todos os continentes, inclusive a América, e não somente a do Norte, mas também a do Centro-Oeste, ao passo que a América do Sul teve encontros substanciais com outras etnias, criando assim uma incrível diversidade cultural. Então, não é coincidência encontrarmos as famosas cabeças colossais olmecas com traços negroides nas Américas, bem como pirâmides similares às egípcias. No tempo em que os africanos dominavam com um vasto número de impérios espalhados por sobre a terra, como Kush, por exemplo, eles saíam a explorar os continentes da mesma forma como fizeram aqueles que seriam seus futuros algozes, os europeus na era colonial. O fato é que a história dos povos negros foi propositalmente ocultada depois da hegemonia europeia nas grandes navegações da era colonial, o que apagou completamente seu legado no orgulho de seus reinos, com toda a sua glória, restando apenas escravidão nos anos que se seguiram. Hoje, a arqueologia não consegue entender o porquê de haver gigantescas cabeças de pedra em um lugar predominantemente com feições indígenas, muito menos como conseguiram erguê-las e levá-las até ali, visto que as pedreiras mais próximas ficam a centenas de quilômetros. O problema é que muito se perdeu em relação a documentações do tempo das explorações espanholas, onde essas foram totalmente destruídas pela Inquisição, da mesma forma como muitos achados arqueológicos, e todos intencionalmente. Assim, ninguém pode negar que a subversão e a manipulação da história tirou completamente a posse de um legado poderoso do povo africano, o qual se tornou uma cultura fragilizada e fragmentada pela exploração europeia, tanto quanto a ameríndia. Hoje, quando olhamos para o Egito e todo o Oriente Médio, em grande parte não estamos mais vendo a sua etnia original, e sim um povo mestiço, o qual já perdeu quase que completamente sua identidade milenar. Isso é notório no fato de que muitos deles não conhecem sua real origem, que é totalmente diferente da que nos contam nossos livros de história. Ponto importante a se notar na questão dos misteriosos antecessores dos Incas, de peles claras, olhos azuis e barbas espessas, por exemplo, é a história que liga o Brasil à Irlanda, chamada Rai Brasil. Em relação a este assunto, incríveis descobertas arqueológicas hoje mostram que os ancestrais da cultura anglo-saxônica provêm de uma origem completamente diferente do que antes se acreditava, sendo nela apresentada como sendo indo-europeia. Isso porque há um conjunto de inscrições pouco conhecidas na Islândia, idênticas a muitas encontradas em petróglifos desconhecidos na América, e esta descoberta dá credibilidade justamente a muitas histórias dos nativos dessas regiões. O forte indício dessa recém-descoberta nos fornece pistas substanciais
para explicar o porquê das lendas de Rai Brasil existirem, ligando a cultura brasileira à irlandesa, e mais ainda, o porquê da misteriosa estátua descrita no manuscrito 512 estar com o dedo apontando justamente para o norte. O manuscrito descreve as ruínas da cidade perdida da Bahia como tendo características de construções de um povo vindo do mar Mediterrâneo, o que o autor chama de estilo romano e proto-egípcio, uma ancestralidade que seria primariamente indo-europeia. Essa ligação nos fornece dados importantes dos habitantes anteriores aos povos pré-colombianos, ligação essa que elucida com certeza os muitos petróglifos idênticos encontrados nas Américas Central, Sul e Norte, que datam de milhares de anos, antes dos primeiros povos pré-colombianos sequer terem pisado no continente americano. O escritor Ignatius Donnelly explica em seu livro The World Antediluvian, O Mundo Antediluviano, escrito em 1907, que há provas arqueológicas documentais suficientes para afirmarmos que tanto os fenícios como cartagineses, africanos, subsaarianos, galeses, irlandeses, chineses, dentre tantos outros, de fato estiveram há milhares de anos em terras americanas. Para corroborar ainda mais esta proposta, há uma infinidade de inscrições rúnicas espalhadas pelo mundo, particularmente na Nova Inglaterra, bem como outras muito similares à dos fenícios, se estendendo por todo o continente americano, sendo uma parte significativa encontrada na América do Sul, em especial no Brasil. Além dessas inscrições, encontramos também estátuas com características africanas no Yucatán, além de intrigantes concentrações de tabaco e coca, que foram encontrados em tumbas egípcias. Plantas estas que sabemos pertencem ao erroneamente chamado Novo Mundo, que de novo não tem nada. Há também muitos registros informando a chegada de exploradores chineses no sudoeste americano na Antiguidade. Ante a tão grande quantidade de vestígios substanciais, inevitavelmente alguns grupos acadêmicos têm sido obrigados a abrir as portas de seu ceticismo para aceitar que de fato houve uma migração de povos antigos para o Novo Mundo, milhares de anos antes dos europeus. Com base nessas informações, vemos que a nossa casa está completamente inserida em todo este contexto histórico, como, por exemplo, em relação à já citada história da cidade perdida da Bahia, descrita no manuscrito 512. Ainda que muitos a tenham como uma simples lenda, a verdade é que os indícios sugerem justamente o contrário. A ligação egípcia, por exemplo, com os povos da América do Sul e Central, resultando nas similaridades de seus monumentos, é outro importante sinal, como as centenas de pirâmides espalhadas por todo este continente, bem como as colossais cabeças de pedra olmecas, nos mostrando uma precisa ligação cultural entre todos esses povos. Porém, não seria algo como se os egípcios tivessem influenciado os povos das Américas em relação às suas pirâmides, ou vice-versa, mas sim um povo muito mais antigo, o qual influenciou a ambas as culturas. E é essa justamente a chave da questão, algo que explicarei com mais detalhes logo à frente. Neste momento, precisamos voltar novamente ao que falamos no começo deste trabalho. Todos os vestígios nos levam a crer em um mundo totalmente globalizado em eras antediluvianas, com a adoração à serpente e ao sol, que dominou e influenciou todas as culturas da Terra. Isso acabou por se desfacelar com o tempo, após o dilúvio, restando apenas a adoração da serpente pelos povos da América Central e do Sul, e do sol pelo Egito. Um dos grandes problemas que temos em nossos dias é o fato de muito do que está sendo apresentado neste trabalho ter base em textos bíblicos, os quais são totalmente desacreditados por alguns linguistas, arqueólogos, historiadores e antropólogos, em especial os textos mosaicos e enoquianos, que têm em seu escopo central a criação e o dilúvio que envolve os Néfilins e as leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Não tendo tal narrativa como literal e, portanto, como uma verdade histórica, este grupo construiu uma equivocada formulação em relação à invenção do alfabeto, misturando-o com a invenção da escrita, o que coloca, obviamente, tais textos bíblicos em xeque, principalmente o livro de Gênesis, o qual erroneamente classificam como um suposto plágio da epopeia de Gilgamesh.
Inclusive, o canal tem outro vídeo que fala especificamente sobre este assunto, intitulado Aqueles que Desceram dos Céus, Origens. Se não assistiu, sugiro que assista. Na questão do alfabeto, precisamos levar vários pontos em consideração, a começar perguntando quem, quando, como e onde ele foi realmente criado. E isso não apenas com base no raso argumento que quase todos já conhecem, o de que foram os sumérios. Na verdade, os sumérios não inventaram o alfabeto, e sim um sistema rudimentar de escrita. Existe muito mais nessa história do que você pode imaginar e, com certeza, o conhecimento Mainstream não te revelará. Antes de mais nada, reafirmo, há muita confusão feita pelas pessoas em relação a este ponto e precisamos ir por partes. O que acontece é que os sumérios inventaram, sim, um grupo de símbolos os quais chamamos de textos cuneiformes, da mesma forma como os egípcios criaram os seus hieróglifos, e de forma alguma eu tiraria seus méritos em relação a isso. Porém, o sistema que eles inventaram não pode ser classificado como um alfabeto, pois não tem a capacidade de exprimir ideias complexas tais como vemos na Bíblia e no livro de Enoque. Além disso, tanto os textos cuneiformes quanto os hieróglifos eram muito mais complicados de se aprender do que o alfabeto que usamos nos dias de hoje, e para piorar as coisas, não exprimiam vogais. Geralmente, só quem entendia esses sistemas eram as classes dominantes, demorando muitos anos para aprendê-los. Estes símbolos tiveram início com cerca de 1000 caracteres comparados com os 26 símbolos do alfabeto existentes hoje, que são capazes de exprimir toda uma gama de pensamentos complexos. Ao contrário do nosso alfabeto moderno, os hieróglifos eram mais uma espécie de arte feita para ornamentar monumentos como símbolos específicos, expressando assim palavras inteiras ou mesmo apenas parte dessas palavras, como as sílabas. No geral, elas não eram pronunciadas, sendo apenas uma espécie de pista visual que o leitor teria que entender. Assim, ele precisaria descobrir a que significado determinado símbolo estava associado. Era quase que uma adivinhação. Por isso, só quem estudava profundamente esses hieróglifos sabia o que eles significavam, o que era com certeza algo bem complexo. A verdade é que sem o alfabeto não haveria a Bíblia ou mesmo a própria história. Então, se dependêssemos dos textos cuneiformes ou mesmo dos hieróglifos, ainda estaríamos no escuro. Em nossos dias, as escolas ensinam que foram os fenícios que inventaram o alfabeto em cerca de 1100 a.C., tendo o primeiro escrito hebraico sido desenvolvido apenas muito mais tarde, em supostos 900 a.C., o que é um completo equívoco histórico. Se isso fosse verdade, todas as narrativas bíblicas seriam uma completa farsa. E esta é justamente uma das razões que levam céticos a duvidarem tanto dos textos bíblicos escritos por Moisés, bem como também escritos por Enoque. Porém, é sabido que os principais pesquisadores desta área há muito tempo já têm em mente que o primeiro alfabeto a ser criado vem de um tempo muito anterior ao dos fenícios. Agora eu lhe pergunto, por que eles omitem uma informação tão importante? Simplesmente para desacreditar a Bíblia, da mesma forma como acontece entre Gênesis e a epopeia de Gilgamesh. A verdade é que há indícios suficientes para corroborar a proposta de que Deus deu as suas leis a um povo que inicialmente escolheu para pregoá-las, o qual podemos chamar de proto-hebreu. Esse povo então aperfeiçoou um sistema simplificado de escrita a partir do que já havia sido desenvolvido milhares de anos antes pelos sumérios, o qual foi suficiente para exprimir todas as complexas ideias contidas na Bíblia. Este povo foi anterior aos fenícios. Ao que tudo indica, inicialmente todas as narrativas, tanto de Moisés como de Enoque, foram repassadas oralmente de geração a geração em um período de milhares de anos, sendo muito mais tarde registradas depois da criação de um alfabeto mais apropriado para ser usado com tais escritos. Fica claro que a intenção de Deus foi a de que os proto-hebreus aperfeiçoassem ao máximo seu idioma com um novo sistema simples de escrita, visto que os complexos diagramas sumérios e egípcios não eram capazes de exprimir todo o conjunto de ideias que lemos hoje nos diversos livros da Bíblia. Em suma, mesmo que os sumérios e egípcios tenham dado início a um sistema de proto-escrita, ou seja, uma escrita inicial, nada muda o fato de que o sistema alfabético foi muito mais tarde aperfeiçoado e usado pelos proto-hebreus para exprimirem as ideias de Deus às gerações posteriores com perfeição, justamente por serem mais eficazes.
Com isso, vemos que Deus transformou um sistema complexo, que antes era usado apenas por uma classe dita superior, e o transformou em algo simples, porém muito mais funcional, algo que foi capaz de revolucionar o conhecimento das civilizações, que agora poderiam ter acesso com transparência à sua palavra. Deus deu então literalmente acesso aos seus pensamentos às pessoas simples. Com certeza, depois desta profunda análise, as palavras ditas por Jesus no livro de Mateus farão muito mais sentido para nós. Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, mas as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25 e 26. Estas são as palavras que ordeno hoje e estarão em vossos corações. Vocês devem ensiná-las diligentemente aos vossos filhos e escrevê-las nos postes de vossas casas e em seus portões. Deuteronômio 6, 6 a 9. Com certeza, isso não seria possível com o sistema de escrita tanto sumério como egípcio. Com essas informações, desmistificamos as refutações céticas e infundadas de que a Bíblia, por ter sido escrita posteriormente aos textos sumérios, é uma farsa ou mesmo um plágio. A grande verdade é que todas as informações dos livros mosaicos e enoquianos já existiam antes do Grande Dilúvio e, portanto, antes dos próprios sumérios, tendo apenas sido inicialmente orais, o que, obviamente, não muda em nada sua autenticidade. E o fato de Deus confirmar este novo alfabeto criado a partir do povo proto-hebreu, escrevendo os 10 mandamentos com suas próprias mãos no Monte Sinai, fecha com chave de ouro este incrível episódio da história humana. Da mesma forma como essas análises históricas profundas nos levam a uma construção mais precisa e real da criação do alfabeto, milhares de registros arqueológicos também nos fornecem pistas importantíssimas de que as Américas receberam não somente a visita dos fenícios há cerca de 3.000 anos, como aqui no Brasil, mas também de povos proto-europeus, que foram antecessores aos bárbaros e celtas, bem como perdidos reinos negroides, que foram responsáveis pela construção das colossais cabeças olmecas. E esse é o ponto de partida para entendermos o mistério da estada deste povo em um continente inicialmente e predominantemente caucasiano. Indícios sugerem que a drástica mudança no eixo terrestre ocasionou um número exponencial de cataclismos em eras antigas, que poderia ter contribuído para o desaparecimento de continentes como Mu e Atlântida. Os símbolos misteriosos, que não temos sequer ideia de como, quando ou onde inicialmente apareceram, como no caso da suástica, por exemplo, pode muito bem nos dar uma vaga ideia de sua real origem, que nesse caso seria o continente de Mu, restando hoje apenas resquícios nas culturas de povos hindus, desaparecidos há muito tempo. A intrigante história do continente de Mu tem uma participação memorável de um grande escritor e pesquisador inglês chamado James Churchill. Em 1926, ele alegou em seu livro que Mu teria dado início a todas as civilizações, chamando-o de The Last Continent of Mu, The Motherland of Man, que em português se traduz como Continente de Mu, a pátria-mãe do homem. Frase essa que se tornou homônimo de seu livro. De acordo com seus estudos, uma misteriosa civilização chamada Nakal teria pertencido inicialmente ao continente de Mu, bem como todo o seu idioma e cultura, tendo em sua aurora uma população de não menos 64 milhões de habitantes. Esta civilização teria então florescido por volta de 50.000 anos, sendo cultural e tecnologicamente muito mais avançada do que a de seu próprio tempo. Churchill viveu no final do século XIX e começo do século XX. Assim, ele classifica as antigas civilizações da Índia, Babilônia, Pérsia, Egito e Maia da América Central como sendo apenas o remanescente decadente de colônias nacals que se espalharam posteriormente por todo o mundo. Churchill também afirmou que adquiriu um grande conhecimento sobre os nacals, com base em uma vasta quantidade de antigos tabletes de argila que teriam sido escritos por esta civilização. Os tabletes estudados por James Churchill estavam em um estado de conservação bem fragmentado, indicando que haviam feito parte de um texto bem maior. Em relação a isso, ele declarou que havia encontrado inúmeras informações em registros de outros povos igualmente antigos, confirmando assim a real existência dos Nacals.
Dentre uma de suas intrigantes revelações, por exemplo, está o nome Ra, que é o deus sol dos egípcios. Churchward afirma que, inicialmente, ele havia pertencido à civilização Nakal, que o usava para nomear o sol e alguns de seus governantes. A outra ligação dos Nakals é o misterioso povo Naga, que seria uma de suas ramificações. Em sânscrito, a palavra Naga significa literalmente serpente. Religiões indianas, como o hinduísmo, bem como o budismo e o jainismo, têm os Nagas como sendo uma classe de seres semidivinos, metade humanos e metade cobra. Esta é uma ligação fortíssima com a adoração universal da serpente, falada no início deste trabalho, mostrando que, de fato, as primeiras civilizações enxertaram este costume por todo o mundo, evidenciado principalmente na América Central e do Sul, depois que algumas delas deram origem à atual Índia, tendo desaparecido completamente com a destruição de Mu, que os indianos chamam de Kumar-Kadam. Em tradições indianas religiosas referentes aos Nagas, é dito que eles foram uma espécie de divindades que tinham o poder de assumir uma forma totalmente humana, ou mesmo a de uma serpente, sendo potencialmente perigosos, mas por vezes amistosos com alguns humanos, que nesse caso seriam seus leais adoradores. Esses elementos nos mostram que as civilizações que deram origem às culturas religiosas hindus, tanto da Índia como de alguns povos asiáticos, têm uma forte ligação com uma cultura antiga, a qual tudo indica foi inicialmente universal, apontando assim para uma origem antediluviana. No caso dos Nakals, eles teriam dado origem milhares de anos depois aos Nagas, que, por sua vez, se dividiram em vários outros subgrupos atuais, com culturas e tradições semelhantes. Hoje, a população que constitui esta herança cultural abrange Manipur, Arunachal Pradesh e Assam, todos localizados na Índia. Numa coerente cosmovisão, podemos desenhar que do norte surgiram muitas das primeiras civilizações e seguiram em direção à América, e o mais sensato é indicarmos esses lugares com base em suas proximidades geográficas. Assim, temos um ponto inicial para concordarmos em grande parte com os argumentos de James Churchill, mudando-o apenas em alguns pontos. Se iniciarmos essa proposta dizendo que essas pátrias-mães de nossas civilizações que vieram do norte começaram a povoar a Terra a partir do leste da Ásia, teremos então um quadro que nos mostrará que foram duas civilizações em especial que estabeleceram suas primeiras colônias por aqui, mais especificamente dois continentes, Mu e Atlântida. Nesse sentido, essas pistas não podem ser procuradas isoladamente na Europa, Egito ou mesmo na Babilônia, mas sim em nosso próprio continente, onde na verdade foi o início de toda a história americana. Assim, não chamaríamos mais América de Novo Mundo, e sim um mundo bem antigo, podendo ser classificado realmente como antediluviano. Há de fato um consenso entre muitos pesquisadores de que os povos norte-americanos têm uma forte ligação com a etnia asiática. Falo sobre isso em outro vídeo aqui do canal, intitulado Os Mistérios da Caverna do Grand Canyon. Isso nos mostra que as Américas tiveram um povoamento dividido em dois polos, norte e sul, sendo a América Central um meio-termo cultural entre ambas. Na construção geográfica do continente de Mu, o vemos próximo ao continente norte-americano, estando a noroeste de sua posição original, o que faz completamente sensato dizer que este continente teve uma influência direta das civilizações que outrora pertenceram a Mu, como os intrigantes Nakals, apresentados por James Churchill, os quais deram origem, igualmente, às culturas hindus da China e da Ásia. Logicamente que isso teria ocorrido há centenas de milhares de anos, tempo suficiente para que esta parte do continente tivesse recebido toda a influência cultural do continente de Mu, antes de sua iminente destruição, assim como foi com a própria Atlântida. No caso de Atlântida, temos já uma ordem inversa de fatores, onde este continente estaria localizado próximo ao continente sul-americano, estando a sudeste de sua posição original.
Da mesma forma como foi na parte norte com o continente de Mu, todos os povos sul-americanos acabaram recebendo cargas culturais massivas, as quais hoje podemos classificar como antediluvianas, recebidas de Atlântida muito antes desta ser completamente destruída. Isso pode ser visto hoje em todas as ruínas e estruturas antigas espalhadas pelas Américas, que têm grandes similaridades entre si. Atualmente, há uma teoria que apresenta fatos muito coerentes de uma antiga ligação da região de cidades sul-americanas com a atual Islândia. Antigos povos do norte podem de fato terem estado nas Américas, onde muitas das lendas que conhecemos hoje fariam total sentido. Por incrível que pareça, isso tem aval em importantes descobertas arqueológicas feitas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no ano de 1976, onde um grupo de mergulhadores, catadores de lagosta, disseram ter encontrado vários vasos cerâmicos antigos cobertos de cracas no fundo da baía. Tempos depois, um mergulhador, por nome José Roberto Teixeira, vasculhou o interior da baía e confirmou que de fato a informação era verdadeira, coletando uma grande quantidade de vasos que os pescadores haviam dito ter encontrado em suas águas. Todos apresentavam a mesma aparência de vasos orientais antigos, sendo altos e afilados nas pontas. Depois de uma análise mais apurada, constatou-se que se tratavam de vasos conhecidos na antiguidade como ânforas, que eram usados principalmente pelos gregos, fenícios e romanos. Essas ânforas serviam como recipientes para transportar mercadorias como água, grãos, vinho e óleo durante viagens marítimas desses antigos exploradores. Daí não é difícil entender as descrições feitas na cidade perdida do já citado manuscrito 512. Uma das razões que pode ter sido responsável pela misteriosa cidade ter desaparecido da história foi a disputa entre Espanha e Portugal na época da colonização das Américas. Ela pode ter sido destruída para que os créditos da descoberta do Novo Mundo continuassem nos livros de história como sendo dos europeus no período colonial. No caso do Brasil, se tal fato fosse confirmado, a coroa portuguesa perderia completamente a posse dessas terras, justamente por ser comprovado que eles não teriam sido os primeiros a colocarem os pés em terras brasileiras. Com base nos relatos colhidos do pesquisador Robert Max, é sabido que, na época em que foram encontrados os vasos na Baía de Guanabara, o governo brasileiro criou vários embargos para não permitir que fossem continuadas as explorações, obviamente porque a construção de uma nova história tiraria completamente os créditos do explorador Pedro Álvares Cabral, o que seria muito incômodo para a história oficial do Brasil. Todos sabemos que, na maior parte das vezes, os interesses políticos foram os motivos reais da verdadeira história sempre ter sido ocultada através do tempo, e nesse caso não seria diferente. Outra intrigante descoberta foram algumas moedas encontradas nas águas da baía da cidade histórica de Paraty, que durante muito tempo foi uma próspera colônia por onde escoava o ouro vindo da cidade de Ouro Preto, com destino ao Rio de Janeiro, para logo depois seguir a Portugal. As moedas tinham igualmente características similares a moedas fenícias, gregas e romanas antigas, indicando terem pertencido à região do mar Mediterrâneo. Outra importante observação a ser feita é a de que muitas pesquisas geológicas têm mostrado que por volta de 30 a 20 mil anos o nível dos mares era muito mais baixo, o que deu origem a uma ponte natural de terra, criando assim uma conexão entre a Ásia e as Américas através do Estreito de Bering. Isso possibilitou que muitos grupos humanos transitassem do Oriente para o Ocidente a partir das terras expostas entre ambos. E é com base nesta ótica que precisamos frisar ainda mais os mistérios da América do Sul, onde podemos encontrar vestígios dos quais já são falados por mim há muito tempo em outros vídeos aqui do canal. Trata-se especificamente da Cueva de los Taínos. Isso porque ela evidencia justamente a ligação oriental ao continente americano desde muito tempo, através dos artefatos encontrados em seu interior, como placas metálicas com figuras encontradas exclusivamente na Babilônia e no Egito Antigo, como pirâmides e figuras antropomórficas, que nesse caso foi uma versão miniaturizada da figura babilônica Lamassu, que vemos nitidamente nas mãos do Padre Crespi. O Padre Crespi é a figura central de toda essa história,
pois foi através dele que passamos a conhecer os artefatos da misteriosa Cueva de los Tallos, que sugere ter havido imensas cidades na Amazônia em eras antediluvianas, estando hoje completamente soterradas ou cobertas por espessas florestas inexploradas. Se quiser entender toda essa história e saber quem foi o Padre Crespi, o canal tem outro vídeo intitulado A Cueva de los Tallos e os Gigantes da Amazônia, que trata especificamente desse assunto. Então precisamos nos perguntar: como e em que tempo a ligação cultural entre as Américas, em especial na parte amazônica, realmente aconteceu? É preciso, antes de tudo, salientar alguns detalhes, para que não haja uma confusão cronológica a esse respeito. Se eu fosse falar tecnicamente aqui, com detalhes sobre este assunto, creio que muitas pessoas desistiriam de assistir ao vídeo, pois ele ficaria muito chato. Então, o que eu farei é diluir as informações até se tornarem inteligíveis e aprazíveis a todos. Não podemos confundir os intercâmbios feitos de alguns povos orientais antigos na América do Sul com as influências ocorridas muitos milhares de anos antes, em eras antediluvianas, antes e depois do desaparecimento dos continentes de Mu e Atlântida. Ao contrário dos contatos feitos pelos fenícios em terras brasileiras há mais de 3.000 anos, estes delinearam e moldaram características profundas neste continente muito antes disso, algo que pode ser visto em todos os seus monumentos de pedra, principalmente em suas similares inscrições. No caso dos fenícios, este contato, ainda que antigo, teria sido feito milhares de anos depois da influência sofrida nas Américas por Atlântida e Mu. Ludwig Schonhagen diz que os contatos fenícios acabaram delineando a cultura indígena brasileira através do encontro que eles proporcionaram entre os povos cários e os indígenas. Segundo o autor, os cários eram sacerdotes que acompanhavam os fenícios em seus navios nas suas viagens para o Brasil. Eles teriam então impactado a cultura e o idioma indígena, influenciando significativamente em suas nomenclaturas. Essas ligações linguísticas e antropológicas feitas por Ludwig Schonhagen entre os indígenas brasileiros e os povos cários fazem-nos realmente repensar como todo este processo foi construído. Em uma análise mais profunda, o autor coloca que cário na tradução indígena significa homem branco, sendo o nome carioca traduzido como casa do homem branco. Essa ligação propõe que os povos cários brasileiros seriam descendentes dos povos brancos trazidos pelos fenícios por volta de 1100 a.C. Civilização essa que teria se estendido por uma vasta região desde o Mediterrâneo, se dividindo em 4 confederações subjacentes. Seriam elas: Caru, que seria o mesmo que a Tiro dos fenícios, chamada também pelos gregos de Fenícia, tendo sua capital em uma cidade chamada Tur. A segunda seria Cari, que abrangia a Ásia Menor, a qual os gregos chamavam de Caliquia e também Sicília. A terceira seria Cara ou Cária, capital de Carnaço, lugar que teria uma incrível similaridade geográfica com o Rio de Janeiro. Fato esse que muito atraiu aos fenícios para este estado, onde construíram bases estratégicas para logo em seguida continuarem suas explorações em terras brasileiras. Essas habitações construídas por eles foram chamadas mais tarde pelos indígenas locais de Carioca, ou seja, Casa do Homem Branco, logicamente pela presença dos cários de pele branca que acompanhavam os fenícios em seus navios em suas viagens para o Brasil. Essa é a principal narrativa que explica o fato desses navegadores de Halicarnasso terem deixado suas inscrições na famosa Pedra da Gávea, pois eles realmente estiveram ali. E finalmente a quarta federação, que se chamava Caramania, que se estendia por trás de Caru e Cari, que era a cidade natal do povo caramano. Esses, por sua vez, eram comerciantes que, assim como os brancos cários, acompanhavam os fenícios em seus navios. Os caramanos seriam então os primeiros comerciantes que teriam se fixado no interior do Brasil, vindos do Oriente, tendo muito mais tarde dado origem ao nome carcamano, que foi um nome muito usado no passado do Brasil para identificar justamente os povos do Oriente Médio, como judeus e árabes. Fato esse que pode muito bem explicar a etimologia dessa palavra em nossa cultura. Assim, Cário teria dado origem ao nome indígena Cari. Ele faz também outra correlação de uma misteriosa cidade do tempo colonial que se estendia do Rio Grande do Norte ao Pará, chamada Tutóia. Segundo Ludwig Schonhagen, esse nome teria influência direta
da antiga cidade grega de Troia. O fato é que todas essas propostas feitas por Schoenhagen, por mais fantasiosas que possam parecer para alguns, se apoiam em embasamentos sólidos e, ainda que possa haver algum equívoco, em grande parte fazem total sentido historiográfico. Ludwig Schoenhagen dedicou mais de 40 anos de sua vida em pesquisas ligando o Brasil aos fenícios, sendo uma autoridade nessa área e, portanto, um nome a ser respeitado. Quando olhamos para as Américas da parte centro-oeste ao sul, o que vemos é que o estilo tanto do idioma como das construções nela encontradas carregam semelhanças significativas em todo seu bojo, sugerindo justamente um ponto inicial comum, ainda que sejam únicas em seu lugar de origem. Isso, obviamente, sugere que essa origem foi através de uma civilização primária muito mais antiga, bem como dito pela cultura dos Aimarás de eras pré-colombianas, que se estendiam em um extenso grupo étnico que seguia desde o sul do Peru, Bolívia e atual Chile. Alguns desses povos admitiram que, quando ali chegaram, já haviam sido erigidas todas as estruturas que vemos naquele local hoje. Vários pesquisadores importantes, como Van Hagen, sugeriram que os egípcios influenciaram culturas ameríndias a ponto destes terem adquirido similaridades em seus monumentos, como no caso das pirâmides da América Central e até mesmo de seus símbolos hieróglifos. Porém, discordo no sentido de que, ao meu ver, esta similaridade, tanto em relação aos astecas, incas, maias e egípcios, vem na verdade de uma cultura-mãe muito anterior a todas elas, que nesse caso foi Atlântida, justamente por ficar mais próxima da América do Sul. Na verdade, todos os indícios sugerem que este continente não ficava onde a maioria dos pesquisadores normalmente acredita. Esta grande incógnita reside justamente nas palavras quase indecifráveis de Platão, que diz que ela ficava para além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Se esse além, dito por Platão, significar a direção leste, então Atlântida estaria localizada nos limites do mar Mediterrâneo, o que na verdade é muito improvável, já que nenhuma descoberta feita ali conseguiu comprovar sua existência um dia no local. O mais sensato seria dizer que esse além, dito por Platão, significa na verdade a direção oeste, que seria justificada pela longa distância que há das colunas de Hércules até as Américas. Então, a verdadeira posição geográfica de Atlântida seria, como já disse anteriormente, próximo ao continente sul-americano, estando a sudeste de sua posição original, e o formato similar dos monumentos deste continente corroboram justamente para esta proposta. Milhares e milhares de ruínas espalhadas sem nenhuma explicação plausível do porquê do desaparecimento e declínio misterioso de algumas das civilizações que ali um dia existiram. É claro que algo muito mais complexo causou tais acontecimentos, algo que teorias arqueológicas convencionais não conseguem sequer imaginar, ou mesmo acreditar. E a causa, obviamente, foi o dilúvio. Não me deixa mentir, ruínas encontradas em Pumapunku, Tiwanaku, Machu Picchu e outras tantas cidades pré-históricas ameríndias, que na verdade são como nos revelam suas próprias estruturas, resquícios de um esplendoroso reino que se estendeu por todas as Américas. Intrigantes registros de um grande cataclismo ocorrido no ano de 1908 e 1937 informam que houve uma grande destruição do que hoje conhecemos como Sibéria do Norte, chamado Evento de Tunguska. Muitos pesquisadores têm tal prerrogativa como algo irreal, alegando que não há nenhuma cratera no local para sustentar tal argumento. No obstante, com base em alguns dados escolhidos deste suposto evento e muitos outros elementos, alguns pesquisadores propuseram que pode ter havido algo semelhante, porém com um impacto muito maior, nas florestas do Brasil em eras pré-históricas. Esta destruição estaria ligada então à queda de um misterioso e gigantesco corpo celeste que teria varrido do mapa centenas de quilômetros de florestas e civilizações primitivas a partir de seu local de impacto. A verdade é que não sabemos quais foram os reais motivos que deram origem ao grande cataclismo que resultou na destruição tanto do continente de Mu como de Atlântida, e o mais provável é que tenha sido por causa de um dilúvio global, tal qual descrito na Bíblia.
Em relação a muitas destas misteriosas e desaparecidas civilizações, com base em uma grande quantidade de vestígios e estudos feitos a partir de ruínas ameríndias, há uma proposta em nossos dias onde é apresentado que o Brasil poderia ter feito parte da misteriosa civilização de Atlântida, que dataria de 20 a 60 mil anos. Porém, um outro grupo refuta o argumento dizendo que no Brasil não há ruínas como as que vemos nas civilizações incas, maias e astecas, o que aos olhos desses pesquisadores sugere uma civilização recente. Porém, este é um grande erro de julgamento. Ainda que aparentemente o Brasil não apresente ruínas como as encontradas em outras culturas da América, não significa que elas não existam. Se analisarmos mais a fundo e considerarmos que essas ruínas não aparecem como em outras partes das Américas, tanto do Sul quanto Central, logo perceberemos que o motivo é simplesmente pelo fato das ruínas brasileiras serem muito mais antigas. E não me deixa mentir todas as descobertas parciais feitas na floresta amazônica nos últimos 50 anos. E um grande exemplo disso são os misteriosos geoglifos, descobertos até pouco tempo por pura casualidade. Essas marcações geológicas indicam justamente um passado extremamente distante, onde imensas civilizações conviveram em um lugar hoje tomado pela mais densa floresta do mundo, na qual ainda contém milhares de ruínas enterradas, todas em seus pântanos, rios e lagos. O dilúvio bíblico é parcialmente equiparado à datação da última era do gelo, estando assim na casa dos 12 a 15 mil anos, data essa referente a muitas ruínas pré-históricas espalhadas pelo mundo. Nesse caso, a datação da civilização Atlante, que teria ocupado terras brasileiras, viria de um tempo muito anterior, já que situa-se entre 20 e 60 mil anos, ou seja, em eras antediluvianas. Neste período, em todas as partes do mundo, civilizações das mais diversas floresciam e se espalhavam pela Terra, visto que o eixo terrestre ainda não havia se deslocado e, consequentemente, haviam pontes continentais onde hoje só há oceanos, ligando várias culturas antigas, o que possibilitou o acesso de muitos desses povos às Américas. Dessa forma, o avanço em direção às Américas não foi apenas pelos mares, mas também por terra, visto que as explorações oceânicas foram predominantes na antiguidade, porém depois do dilúvio. Fazendo essa separação cronológica, não confundiremos as visitas feitas há 3 mil anos por exploradores fenícios com as das civilizações antediluvianas, as quais datam de 20 a 60 mil anos, como é o caso de muitas ruínas encontradas na Amazônia. A Cueva de los Taios figura muito bem isso para nós. É fato que, na chegada dos exploradores europeus em terras brasileiras, esta já era habitada por milhões de pessoas, com uma diversidade cultural gigantesca e um número extraordinário de idiomas distintos. De onde eles vieram e como chegaram às Américas? É claro que a causa deste fenômeno foi um maciço intercâmbio de povos que se deslocaram de lugares diferentes, ocorrido, como já disse, há milhares de anos, o que ao longo do tempo acabou por delinear todas as culturas indígenas que encontramos hoje naquela região. Assim, a incrível quantidade de vestígios arqueológicos encontrados na Amazônia apontam justamente para um Brasil inexplorado e verdadeiramente pré-histórico, onde o misterioso reino de Atlântida pode realmente ter feito parte um dia de seu distante passado. Isso, obviamente, coloca por terra a rasa afirmação de que nestes locais sempre existiram povos selvagens e subdesenvolvidos. Em relação aos conhecimentos que possibilitaram a imensa quantidade de culturas antigas terem se deslocado de uma parte a outra em suas migrações pós-diluvianas, podemos evidenciar, sem dúvida alguma, o misterioso e intrigante mapa de Piri Reis. No que diz respeito às provas documentais, este mapa, pertencente ao século XV, é frequentemente citado por pesquisadores e autores de trabalhos respeitados como evidência de seus originais criadores, pertencentes a uma civilização pré-histórica tecnologicamente avançada há muito extinta. Sendo um mapa de origem turca, dá a entender que teve sua construção com base em uma coleção de outros mapas anteriores muito mais antigos. Nele vemos, surpreendentemente com precisão, a costa da Antártida no tempo em que ainda era desprovida de gelo, ao passo que também mostra, com igual precisão, os continentes norte e sul-americanos, muito antes dos europeus sequer terem colocado seus pés nas Américas. Com base em muitos desses conhecimentos, hoje sabemos que de fato não havia separação entre o que chamamos mundo antigo
do erroneamente chamado Mundo Novo, ou seja, dos povos das Américas. Um grande problema que enfrentamos com relação à apresentação de todos esses sólidos argumentos são teorias como as propostas por Zecharia Sitchin, por exemplo, a qual substitui a influência das civilizações antigas vindas de Atlântida e Mu e também os gigantes por extraterrestres. Infelizmente, esse discurso propõe que os mesoamericanos e sul-americanos jamais poderiam ter erguido suas pirâmides e delineado toda a sua cultura ciclópica sem a devida intervenção de extraterrestres no formato ufológico moderno, algo que substitua, obviamente, por gigantes. Proposta essa que, ao meu ver, é muito mais plausível e coerente, tanto histórica como arqueologicamente. Isso porque a cultura ciclópica megalítica é totalmente visível tanto na arte quanto na escrita de muitos povos antigos, algo que podemos dizer ser irrefutável. Culturas com calendários precisos e um sistema numérico avançado com a representação do zero, conhecimentos estes claramente repassados a culturas por entidades etéreas e não extraterrestres hollywoodianos. E tal argumento é totalmente confirmado por escritos históricos milenares de outras culturas que têm em seu âmago personagens idênticos em suas lendas, registros idôneos que falam quase a mesma coisa, mudando apenas em alguns pontos, o que nada interfere no teor central da apresentação histórica de todos esses personagens. Seres vindos do céu, porém não de uma forma fantasiosa apresentada sempre neste tipo de teoria, como naves espaciais e tecnologias futurísticas, mas sim com corpos metafísicos, subentendendo assim ligações de mundos espirituais paralelos, confirmando tanto a ciência metafísica moderna como a própria Bíblia. Sendo assim, seria ingenuidade por parte de algumas pessoas se guiarem por algo que se configura como fábula, esboçando seus conceitos em teorias ditas coerentes, mas que na verdade são compostas de visões isoladas de um pequeno grupo de pessoas que descaracterizam fontes históricas importantes, com base, é claro, em seus achismos pessoais, criando assim todo tipo de teorias sem sentido, usando inclusive para isso os próprios textos bíblicos. Porém, o que na verdade fazem é descaracterizá-los para combinarem com suas teorias, fugindo de todo o real contexto histórico e arqueológico. É importante frisar que, no geral, os registros que usam para tal são textos isolados, onde não podem ser entendidos sem um contexto mais abrangente, além do fato de usarem uma dedução que, ao meu ver, é no mínimo presunçosa, embutindo naves espaciais em monumentos de pedra, o que alimenta ainda mais a imaginação popular. Ainda que alguns poucos monumentos de fato tenham a aparência de capacetes espaciais, helicópteros ou mesmo de supostos discos voadores, seria uma grande incongruência ter como base histórica apenas algo que pode ser classificado como coincidência, em muitos casos pareidolia de uma fértil imaginação. Se fosse esse o caso, podemos concordar que no decorrer da história da arqueologia teriam sido achados muitos desses objetos em ruínas antigas, mas o fato é que isso nunca aconteceu. Ao contrário dos esqueletos de gigantes, que têm confirmação tanto histórica quanto arqueológica, mudando apenas o fato de que esses são ocultados pela razão óbvia de que teorias darwinistas jamais aceitarão Gênesis 6 como verdade. Caso contrário, a ciência estaria aceitando a fé, e sabemos que isso não é possível. Deixo claro que, ainda que respeite todas as cosmovisões e teorias, não poderia deixar de expressar aqui a minha própria posição referente a esses fatos, justamente para que todos percebam o delineamento de meu trabalho e no que realmente ele se baseia: registros históricos e vestígios arqueológicos. E se eu ligo todos os monumentos de pedras colossais a um ancestral tão antigo quanto a humanidade,
os gigantes e não extraterrestres, logo tenham não só o aval de todos esses elementos históricos e arqueológicos já apresentados nas ruínas da América Central, Andina e do Sul, mas também em nossa própria casa, o Brasil, o qual atesta igualmente o passado do qual fez parte muitas civilizações antediluvianas. Em relação a isso, há na atualidade um grupo extenso de pesquisadores que chegaram a um consenso de que, em um passado distante, existiu uma civilização que se estendia por todas as Américas, chamada Ratanabá, e que em nossos dias estaria soterrada na Amazônia brasileira, tendo ramificações por toda a América do Sul. A descoberta foi revelada recentemente por Urandir Fernandes de Oliveira, que é presidente da Associação Dáquila de Pesquisas. Segundo ele, Ratanabá teria sido o berço de toda a civilização, datando de 450 milhões de anos. Ainda que não concorde com tal cronologia, nem muito menos que a humanidade tenha se originado especificamente nas Américas, percebo que em todas essas teorias há embutido muito do que já apresentei no início deste trabalho, vestígios da influência de uma civilização-mãe em todas as culturas, a qual se espalhou por todos os continentes da Terra com maçantes migrações, fato esse que explica toda a similaridade cultural que vemos por todo o mundo, ainda que estejam geograficamente distantes entre si. Com base na posição geográfica de Atlântida apresentada anteriormente, que friso, não é a convencional, poderíamos dizer que este continente, em hipótese alguma, foi o Brasil, mesmo porque nossa casa não afundou no oceano em um cataclismo. O que houve, na verdade, foi a influência da cultura atlântica, com um grande número de civilizações antediluvianas que se espalharam pela Terra, todas constituídas de povos de várias etnias diferentes, mas que tinham muitas similaridades entre si, assim como os cários, que muito provavelmente sofreu mais tarde influência da civilização de Atlântida após o dilúvio. Tanto que historiadores como Diodoro afirmam que os cários estabeleceram um vasto território da antiguidade, o qual se estendeu por mais de 72 grandes cidades com diversas colônias. Esses territórios abrangiam Arábia, Egito, Frígia, Lídia e Monte Líbano, todas colônias fundadas em nome de Kar, como o templo egípcio de Karnak, que recebeu muito mais tarde influência em sua nomenclatura, ligando Kar a Karnak. Da mesma forma, Mu teria influenciado culturas do norte, asiáticas e indo-europeias. O fato é que o Brasil antediluviano é algo que não está distante da realidade, pois em terras brasileiras temos o testemunho de uma infinidade de estruturas megalíticas que afirmam justamente este passado. Dentre algumas dessas estruturas posso citar as enormes muralhas de Itaqueretaba, paredes ciclópicas de Paraúna, no estado de Goiás, as colunas gigantescas de Vila Velha, uma muralha de 15 quilômetros de extensão perdidas nas densas florestas de Paraúna, pedras colossais sobrepostas nas serras das Galés, gigantescas formações megalíticas e escadarias ciclópicas perdidas nas florestas do Mato Grosso, enormes paredes de pedra e formações ciclópicas semelhantes a uma esfinge, perdidas nas florestas inexploradas da Bateia, imensas muralhas e formações megalíticas de 7 cidades, dentre muitas outras estruturas espalhadas por todo o território brasileiro, que se fossem todas enumeradas, com certeza não caberiam neste vídeo. A arqueologia brasileira já tem dados suficientes para comprovar que a Amazônia foi de fato um dia repleta de grandes civilizações, um tempo o qual a mesma desconhece, por estar baseada justamente em teorias que não são capazes de acreditar em Atlântida e Mu, muito menos no dilúvio bíblico. O fato de muitos pesquisadores trocarem a ordem dos fatores, onde colocam a América como o início de todas as civilizações, faz com que se torne ainda mais confusa tal resolução. É claro que não há dúvidas de que as Américas são em si mesmas tão antigas quanto os outros continentes da Terra em toda a sua história, pois seus vestígios nos mostram justamente isso. Porém, é preciso separar os fatos com o devido cuidado, para assim não deturparmos ainda mais a pré-história da humanidade e, em especial, a das Américas. Se propusermos que o homem existiu primariamente aqui, estaremos automaticamente desmentindo o relato bíblico de que o Éden ficava entre os rios Tigre e Eufrates. E assim como a ciência convencional tem os fenícios como sendo os criadores do alfabeto,
os quais na verdade são posteriores aos hebreus e, portanto, não poderiam em hipótese alguma tê-lo criado. Se não tivermos cuidado, estaremos trocando 6 por meia dúzia e continuaremos andando em círculos. Encerro esse trabalho dizendo que enquanto houverem tais preconceitos e separações conceituais da ciência em relação a textos bíblicos e enoquianos, estaremos à mercê de uma história pobre e uma arqueologia sem a mínima capacidade de desvendar o que para nós hoje ainda se constitui grandes mistérios. Ao olharmos para o oposto da direção que geralmente o ceticismo evoca à nossa consciência, abriremos um mundo de oportunidades tangíveis, ligando pontos estratégicos que acabarão por definir e delinear a verdadeira história que construiu a nossa civilização. Neste momento, entenderemos que a definição de história está não somente no aparente ou em provas documentais, mas justamente naquilo que tanto resistimos em acreditar.